Neste vídeo, você verá como uma nobre garota, publicamente humilhada e rejeitada pelo noivo, decide não sofrer, mas começar uma nova vida longe do palácio. Mas assim que ela desapareceu, todos os homens, incluindo o príncipe, começaram a se arrepender do erro. Agora ela está calma, confiante e bonita como sempre. Assista até o fim. O final desta história mostrará que o verdadeiro poder de uma mulher começa quando ela escolhe a si mesma. 3 senhoras estavam sentadas a uma pequena mesa sob o arco, e uma criada estava diante delas, segurando respeitosamente uma bandeja. Um narrador narrava o passado, repleto de tarefas intermináveis e falta de descanso, como se a vida fluísse sem pausa. Então, a narrativa mudou para uma rotina em que ela saía para o trabalho ao amanhecer e voltava para casa no último trem. Ela dedicava suas raras horas de descanso à leitura de romances online, deixando o barulho da cidade desaparecer na distância. Depois disso, a narração mencionou um popular romance curto na web sobre uma baronesa chamada Mizano, que conseguiu derrotar a sobrinha arrogante de uma família nobre, Ronia, uma vilã, e levar embora seu noivo chamado Schneider. Lídia logo começou a se perguntar se um final mais pacífico seria possível. Enquanto isso, a narradora descreveu como Ronia perdeu o noivo e foi exposta, e como seu confronto com Mizano se transformou em uma batalha feroz entre duas mulheres determinadas. Em outro momento, a jovem sentiu-se fraca e desabou nos degraus, agarrada ao celular. Em sua sonolência, sentiu como se sua vida estivesse se esvaindo, e implorou silenciosamente ao destino que lhe permitisse renascer para uma vida calma e comedida. A narrativa então mudou para outro mundo, onde Ronia foi apresentada como filha de uma família nobre e a principal vilã do romance. Ela servia chá calmamente, enquanto pequenos aracnídeos rastejavam pelo chão ao seu redor, como se reagissem ao seu humor. Depois disso, as duas garotas gritaram e saíram correndo, mal percebendo como as aranhas haviam tomado conta do cômodo. Um jovem que estava por perto observou a cena e perguntou surpreso se a garota que fugia era realmente a própria Ronia. Enquanto isso, a heroína achava que Ansel era um dos seus poucos amigos na academia, mas toda a situação da aranha parecia estranha. Ele então perguntou cautelosamente se ela estava sendo intimidada, mas ela apenas balançou a cabeça, escondendo a verdade. Mais tarde, Richard elogiou o café aromático de Ronia e sugeriu que o desenvolvessem como um negócio lucrativo. Naquele momento, Lydia notou Hans com preocupação, mas a loira permaneceu em silêncio, determinada a não revelar seus problemas com assédio. Então, Lydia imaginou como, depois de ser expulsa da academia, poderia abrir um café aconchegante, onde o cheiro de café fresco perfumaria o ar. Uma amiga simpática que estava por perto sorriu e declarou que ela definitivamente se tornaria cliente regular de tal estabelecimento. Depois disso, Lydia assegurou calmamente à sua interlocutora que estava pronta para tudo, apesar dos avisos sobre Schneider. Enquanto isso, a outra mulher contemplava a vitória iminente da heroína sobre o vilão, fortalecendo-se na confiança adquirida com o romance. Finalmente, a narrativa anunciava que o tão esperado dia do destino havia chegado. Um castelo majestoso erguia-se sob um céu claro, onde os personagens principais do drama que se aproximava estavam reunidos. Enquanto isso, a multidão discutia o vestido escarlate da senhorita Ronia Gavicera, símbolo da vitória iminente. Alguém comentou sobre a confiança da senhorita Mizano e a coragem da senhorita Mano Akuji, enquanto o príncipe Schneider estava por perto, observando os acontecimentos com interesse contido. Logo, a garota determinada declarou que estava pronta para expor as más ações dos outros, e então o personagem que estava por perto ficou alarmado. Se Mizano realmente dissesse a verdade, ele poderia ter que deixar a academia. Elise calmamente comentou que não se lembrava de nenhuma acusação e se ofereceu para recapitular o assunto. Então, alguém apontou o dedo diretamente para ela, enfatizando sua expulsão não apenas da academia, mas também da sociedade nobre. Naquele momento, passos foram ouvidos, e uma das mulheres se lembrou de como certa vez ele havia deixado cair um livro pesado sobre a senhorita Mizano, quase a ferindo. Além disso, o mesmo homem havia tentado atacá-la com magia, o que agora se tornou uma evidência decisiva. Então, a mulher de cabelos escuros disse baixinho a Ronia que alguém havia sentido sua falta. A loira ao lado dela olhou para cima e, como se tivesse percebido algo importante, congelou por um instante. Enquanto isso,
Ronia refletia sobre a incapacidade da senhorita Mizano de compreender sua situação. Sua família a tratava com frieza, apesar de todos os esforços, e seu marido insistia que a noiva soubesse da situação da família Gavizir. Então, a mulher de cabelos escuros respondeu firmemente que não sentia compaixão por Ronia. Ela ressaltou que tinha testemunhas de seus delitos e se dirigiu aos confidentes de Ronia, causando óbvia confusão em seus olhares. Depois, as duas meninas explicaram, sem jeito, que estavam apenas seguindo as ordens de Ronia e não tinham intenção de agir contra a filha de Gavizir. Por fim, o narrador observou que alguém havia assumido a responsabilidade, tentando atenuar o potencial castigo. O homem então chamou Ronia, que estava de costas para ele, enquanto testemunhas dos eventos recentes se reuniam ao redor. Naquele momento, uma das mulheres presentes se adiantou, acusando de comportamento obsessivo-compulsivo e exigindo que ele admitisse abertamente seus sentimentos. Depois disso, o jovem louro ordenou firmemente à mulher morena que deixasse tudo com ele. Ele ergueu a mão, e um brilho mágico emanou dela, preenchendo o ar com a energia carregada da ação iminente. Então, Richard, usando magia, convocou o pergaminho do acordo de noivado. Olhou friamente para Ronia, rasgou o documento à força, como se estivesse apagando o passado, e exigiu que aquela união sem sentido terminasse para sempre. No momento seguinte, o jovem chamou Schneider em voz alta, mas a mulher de cabelos escuros já o havia abraçado com um sorriso alegre, como se estivesse devolvendo o que havia sido perdido. A garota que estava ali perto congelou, observando a cena com os olhos arregalados, incapaz de acreditar no que via. Enquanto isso, Lydia refletia sobre o vínculo de longa data que tinha com Richard. Ela se perguntava o que ele faria se ela pedisse para confiar nela, lembrando-se de como ele sempre a mimava com ternura e a compreendia sem precisar dizer nada. Depois, ela observou de lado enquanto ele abraçava outra mulher e chegou à conclusão de que uma pessoa não pode escapar do seu próprio destino. Tudo o que estava acontecendo parecia o resultado inevitável de uma longa jornada que levava a uma conclusão pré-determinada. Em outro canto da sala, uma mulher de cabelos escuros sorria suavemente enquanto conversava com um homem, enquanto uma mulher loira com tranças sentava-se silenciosamente ao lado. Ela refletia sobre como era cansativo o ciclo interminável de acusações e ataques, apesar da popularidade da história online. Enquanto isso, os presentes assistiam aos aplausos que enchiam a sala. Alguém comentou sarcasticamente que a orgulhosa família Gavisser havia caído, enquanto outro lembrou como esses nobres sempre desprezaram todos os outros. Depois, Richard refletiu que, se Schneider não tivesse agido como agiu, ele próprio jamais teria encontrado a paz que tanto almejava. Aceitou o final, já o conhecendo do romance, e Lydia se despediu em silêncio, enquanto o casal, unido pelo destino, desejava felicidades um ao outro. Então Elise, despreocupada com sua alegria, saltou no ar, proclamando que finalmente estava livre. Richard a observava da sacada, com o olhar calmo e atento, como se tentasse memorizar aquele momento. Depois de um tempo, o jovem perguntou preocupado se Lady Ronia estava bem e se estava ferida. Em resposta, ela o abraçou de repente, agradecendo-lhe pela coragem de vir buscá-la. Depois disso, Ronia declarou-se confiante, já sabendo como terminaria a visita da senhorita Mizano. Ela então se virou para o acompanhante, ordenando-lhe que preparasse a carruagem e carregasse a bagagem para a partida. Quando tudo estava pronto, uma das meninas declarou alegremente que não estava mais presa às restrições acadêmicas. Então, o rapaz ao lado a aconselhou a não perder a cabeça com a liberdade, e a outra, discretamente, decidiu escrever uma carta sobre suas novas aspirações para realizar seu sonho. Logo, uma carruagem arreada parou diante do arco majestoso, e uma voz ordenou que partissem. Alguém lá dentro pensava em como seria maravilhoso relaxar em uma cidade longe da academia e finalmente terminar sua história inacabada. Enquanto isso, a heroína se lembrava de um lugar secreto desconhecido tanto para sua família quanto para Schneider. Ela se sentia pronta para recomeçar e, olhando para o céu, rumou para a cidade provinciana de Dansquis, onde uma nova vida a aguardava. A narrativa então mudou para uma batalha feroz, onde um jovem determinado com orelhas de gato brandiu sua espada, aparando os golpes do inimigo. Perto dali, outro guerreiro com orelhas semelhantes se preparou habilmente para contra-atacar,
cercado por oponentes acorrentados. Após a batalha, os 3 companheiros, exaustos e famintos, discutiram se encontrariam comida quente em algum lugar. Ao lado, uma garota de trança cantarolava baixinho, aparentemente alheia às reclamações dos companheiros. Enquanto isso, a narrativa mostrava a cidade rural de Damascus, onde as pessoas se reuniam em torno de um edifício de pedra. Atrás delas, montanhas se erguiam majestosamente sob nuvens cinzentas, criando uma atmosfera de solidão e paz. Um dos homens apresentou provas da destruição dos bandidos e exigiu uma recompensa. No entanto, o outro, após examinar os papéis, explicou que a ordem da guilda ainda não havia chegado, deixando o herói decepcionado. Por fim, os 3 guerreiros com orelhas de animal pararam na entrada do prédio. Um perguntou se havia comida por perto, mas o outro respondeu rapidamente que não havia comida ali, e assim continuaram seu caminho, rumo a um novo desconhecido. O cliente barbudo então declarou que não se importava com a presença dos homens-fera, mas o homem atrás do balcão explicou que outros clientes poderiam ficar assustados, o que arruinaria a reputação do estabelecimento. Uma mulher próxima admitiu, com pesar, que não havia nada que pudesse fazer a respeito da situação. Depois, o grupo ficou decepcionado ao saber que o café estava fechado. Um deles sugeriu desistir, outro se resignou a mais uma noite de comida medíocre, enquanto as pequenas criaturas próximas imploravam por pelo menos um jantar saboroso. Enquanto isso, Lydia acordou, percebendo que já era de manhã. Espreguiçando-se e levantando-se da cama, disse a si mesma que era hora de abrir a loja e começar um novo dia. A jovem então se apresentou como Ronia Gavizera e refletiu sobre como, em sua vida passada, ela havia sido uma mulher japonesa comum de 21 anos, não diferente de milhares de outras. Depois, a menina amarrou cuidadosamente a fita em volta da cintura, notando como seus cabelos azul celeste às vezes brilhavam prateados sob os raios de sol. Lembrando-se de seu reflexo no espelho, ela ainda se impressionava com sua aparência ocidental. Ela então refletiu sobre a vez em que foi considerada culpada e, após romper o noivado, libertada como uma vilã de novela virtual. Com um sorriso leve e experiente, cumprimentou o recém-chegado, irradiando uma calma educada. Enquanto isso, a cidade de Damascus, embora distante da capital, fervilhava de vida. Lá, Roni e seu parceiro se preparavam secretamente para abrir seu próprio café, e hoje marcou o início de um novo capítulo para ela. Lydia refletiu sobre como contar aos moradores locais sobre o café e os sanduíches que seriam oferecidos no dia da inauguração. Ela admitiu para si mesma que não conseguiria fazer isso sozinha e aceitou com gratidão o apoio das pessoas ao seu redor. Depois disso, ocorreu-lhe a ideia de chamar alguém para ajudar com uma limpeza leve. Os rostos dos amigos da época da Academia de Santa Cristina vieram à mente, e as lembranças a fizeram sorrir levemente. Então, 2 criaturas peludas apareceram ao seu redor, saltando e flutuando alegremente no ar. Bolas brilhantes de luz giravam ao redor delas, preenchendo o espaço com uma atmosfera mágica e vibrante. Roni apresentou as crianças como fadas de lótus, espíritos com os quais ela tinha um pacto. Ela pediu que ajudassem na limpeza, e uma das fadas levantou a mão alegremente, indicando que estava pronta para começar. Então, a garota com a foice decidiu pôr mãos à obra quando notou várias criaturas galopando para longe. Naquele exato momento, alguém puxou delicadamente sua manga, fazendo-a se virar. Sophie ficou surpresa quando a pequena criatura se ofereceu para ajudar não com a limpeza, mas com a cozinha. Ele declarou alegremente que faria panquecas para o café da manhã, e Sophie sorriu e concordou em deixá-lo ajudar. Logo, a mulher alegre entregou à criatura trêmula uma colherada de molho azedo de frutas vermelhas. Ela explicou que havia pedido especificamente às fadas que a ajudassem a colher frutas frescas para o recheio. Então Clara lembrou que as tortinhas eram para os clientes e acrescentou que começaria a assar as panquecas imediatamente. Os passarinhos próximos a observavam com genuíno interesse. Depois, Lydia educadamente se ofereceu para adicionar um pouco de iogurte e molho de frutas vermelhas ao prato. Ela segurou a espátula com um leve sorriso enquanto as pequenas criaturas observavam cada movimento seu. Então, a alegre menina agradeceu pela guloseima, notando como as crianças se aglomeravam em volta do saco amarrado contendo o restante da comida.
Ela pediu que levassem as sobras para as outras fadas da floresta para que ninguém passasse fome. Mais tarde, Lídia cuidava do jardim frente à sua aconchegante casa. Perto dali, um grupo de pessoas conversava sobre um casal apaixonado, uma mulher sorria e comentava sobre a ternura do casal, enquanto outra admirava a harmonia tocante. Logo, a proprietária de cabelos compridos apresentou seu recém-inaugurado café, o Matari. O público ficou surpreso ao saber de suas origens, presumindo que ela fosse da capital, embora ninguém tivesse informações definitivas. Então, um dos homens explicou ao grupo reunido que era mais seguro morar mais perto da capital, já que bandidos de terras vizinhas frequentemente apareciam nos arredores. Outro acrescentou que eles haviam contratado mercenários homens-fera para proteger a cidade, mas os moradores locais estavam cautelosos com eles. Então o homem se lembrou de como seus pais o haviam alertado para ficar longe de homens-fera. Ele expressou preocupação com a garota que estava por perto, que percebeu que os moradores da cidade a observavam secretamente. Depois, a menina refletiu sobre como nunca imaginara que o trabalho pudesse ser tão prazeroso. Com uma expressão alegre, ela varreu o chão, recolhendo os cacos de vidro, e se sentiu satisfeita com um dia simples e tranquilo. Enquanto isso, a jovem pediu timidamente à mãe que diminuísse o ritmo do treinamento. Ela admitiu que queria pelo menos um tempinho para si mesma, tendo esperado tanto pelo dia em que finalmente poderia recuperar sua liberdade. Mas então ouviu-se um som agudo. A mulher deu um tapa raivoso na bochecha de Ronia, gritando com ela por ser preguiçosa. A garota cambaleou e caiu ao lado dele, agarrando o livro, que escorregou de suas mãos. Depois disso, o homem exigiu severamente que ela se desculpasse com a mãe. A pergunta fria sobre se ela era realmente sua filha a fez estremecer. Então Ronia se lembrou da dureza de sua educação aristocrática e de seus próprios erros do passado. Ela balançou a cabeça, forçando-se a esquecer as velhas memórias e se concentrar no presente. Depois de anos de espera, finalmente conseguiu respirar aliviada e batizou seu café de Matari, simbolizando a paz que tanto desejava. Logo, uma moça de cabelo trançado apareceu na entrada e timidamente perguntou se o estabelecimento estava aberto. O dono, com uma longa trança, a cumprimentou com um sorriso caloroso e a convidou a entrar. Algumas semanas se passaram e o aconchegante café ganhou vida. As vozes dos clientes ecoavam nele, e um funcionário sorridente serviu habilmente xícaras de café, atendendo ao pedido de um homem. No mesmo dia, uma mulher sentada à mesa recebeu um pedido de 2 mochas de um homem e seu filho e prometeu servir as bebidas em breve. Perto dali, clientes satisfeitos elogiaram o bolo e pediram outra fatia. Com o tempo, a menina se sentiu cansada e confusa, percebendo quão difícil era ser dona de um café. Ela se imaginou sonhadoramente relaxando com uma xícara de café e sua gatinha de estimação, Ronia Chan. Ela então explicou que o estabelecimento tinha um cardápio para a viagem, mas que não tinha tempo para recomendá-lo. Acenou com a mão, ignorando a oferta, e respondeu que não tinha gato. De repente, os 3 homens se animaram, oferecendo descontos e convidando-a para o restaurante. Naquele momento, Elise sorriu e perguntou se os convidados já tinham decidido o que pediriam. Ela secretamente pensou que não faria mal colocar uma placa dizendo que era proibido flertar no café. Depois, uma das mulheres, encostada na mesa, refletiu sobre sua beleza e seu engajamento. Enquanto isso, um grupo de homens fera antropomórficos caminhava confiantemente pela rua, atraindo a atenção dos transeuntes. Um aroma delicioso pairava no ar, chamando a atenção deles. Um deles comentou cautelosamente que poderiam ser afugentados, mas o outro apontou para um café próximo, que supostamente estaria ali perto. Enquanto isso, a anfitriã cansada agradeceu a visitante pela espera, lembrando-se de que logo desmaiaria de exaustão se as coisas continuassem naquele ritmo. Então, decidiu que era hora de agir de acordo com seu plano preconcebido. O homem com cabeça de raposa então voltou sua atenção para o salão vazio e os pratos intocados sobre a mesa. Suas observações despertaram o interesse de uma mulher que estava por perto, que se aproximou cautelosamente. Depois disso, a raposa uniformizada examinou a sala, olhando ao redor, tensa. Imaginou o que teria acontecido ali e anotou cada detalhe com cautela.
Naquele momento, ela não conseguiu esconder sua admiração ao olhar para o homem-fera peludo em seu uniforme severo. Embora tivesse estudado tudo sobre essas raças na academia, esta era a primeira vez que via um representante desta espécie com seus próprios olhos. Então, o interlocutor explicou calmamente que os homens-fera vêm em diferentes formas, desde bestas bípedes até humanos com apenas algumas características animais, ou nenhuma. Sua força e agilidade, acrescentou, excedem em muito as dos humanos. No entanto, um homem idoso próximo alertou que os homens-fera eram perigosos, eles poderiam facilmente matar um humano se quisessem. A garota com a foice apenas olhou pensativa para a cauda fofa balançando suavemente no guerreiro mais próximo. Então Elise se ofereceu para abrir um lugar no balcão e perguntou se seria confortável sentar ali. Alfred ficou surpreso ao notar que os outros clientes haviam desaparecido. Embora ainda houvesse moedas no balcão, aparentemente eles haviam pago seus pedidos, mas não estavam esperando. Logo, um café com leite apareceu no balcão, e Lida decidiu tomar um, percebendo que não era necessário sentar. Ela parou ao lado da criatura uniformizada, parecida com uma raposa, sentindo uma leve excitação com sua presença. Lid então se ofereceu para lhe servir outra porção, mas o homem-fera respondeu educadamente que a atual estava muito boa. Ele rapidamente pediu a conta e, com pesar, observou que o estabelecimento não oferecia um menu para a viagem, o que seria conveniente para viajantes. Depois, uma jovem chamada Ronia confirmou que era ela quem comandava o negócio. O homem com aparência de raposa, surpreso com a idade dela, perguntou como ela conseguia administrar o negócio sozinha e perguntou sobre o paradeiro de sua família. Ela explicou calmamente que havia escolhido viver separada da família nobre, mantendo a localização do café em segredo de todos, exceto do avô e de Ramiel. Ela até manteve seu amigo íntimo Ansel em segredo, para preservar sua paz. Quando os moradores da cidade perguntaram sobre a origem do estabelecimento, Roni apenas sorriu e respondeu que era um pequeno segredo. Ela esperava que as pessoas entendessem seu desejo de manter a privacidade, e até então ninguém havia tentado se intrometer muito. Enquanto isso, o oficial Homem-Fera, segurando uma xícara nas patas, refletia sobre as dificuldades da vida independente e os riscos que ela traz. Perto dali, uma mulher de avental ouvia em silêncio, ponderando o significado de suas palavras. O hóspede com aparência de raposa então comentou que humanos e homens-fera eram essencialmente pouco diferentes, embora possuíssem poderes capazes de causar danos. A mulher atrás do balcão retrucou gentilmente, acreditando que ainda havia uma profunda diferença entre eles. Enquanto isso, Sofia observava a criatura fofa, hipnotizada, admirando seu pelo brilhante. Não resistiu à vontade de tocar suas orelhas, patas e cauda macias, maravilhada com o quão quentinho e aconchegante ele parecia. Lídia ficou surpresa ao ver o cliente deixar uma moeda de ouro como pagamento. O homem com aparência de raposa se desculpou por distrair os outros clientes, prometeu retornar e deixou uma gorjeta generosa ao sair com dignidade. Ela ficou parada na entrada, observando-o partir, pensando em como seria bom se ele tivesse ficado só mais um pouquinho. Sentiu-se constrangida por ser tão grata, enquanto as folhas farfalhavam ao seu redor no jardim. Mais tarde, ela saboreou um sanduíche, recostando-se na cadeira, refletiu sobre o silêncio que se instalou no café desde a sua abertura. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se mais leve e finalmente decidiu ler o romance que vinha adiando há tanto tempo. Enquanto isso, uma mulher com uma longa trança estava sentada perto da janela, segurando um livro. Alguém se aproximou e educadamente perguntou se ela havia lido as coletâneas de poesias publicadas recentemente, que haviam se tornado moda entre a nobreza. A conversa então se voltou para acessórios populares, as meninas discutiram flores de cabelo rosa coral. Uma admitiu que uma história sobre elas a emocionou até as lágrimas, e outra perguntou se elas tinham visto o novo livro sobre boas maneiras. A narrativa observou que bailes e chás eram tópicos constantes de discussão entre os aristocratas. Uma filha da família Gavicera precisava ter conhecimento sobre esses assuntos, caso contrário, seria considerada ignorante. Elise admitiu, pensativa, que nunca quis ser uma nobre e sempre sonhou em sair de casa. Apesar da influência do avô, ela preferia a solidão e passava o tempo lendo um livro perto da janela, desfrutando da paz.
Ela se lembrava de não sentir nenhum carinho nem dos pais nem do irmão, enquanto o avô sempre a tratara com gentileza. Foi ele quem lhe deu sua ampulheta antiga, permanecendo influente mesmo na velhice. Às vezes, o avô visitava a neta pessoalmente, e as aulas terminavam muito mais cedo do que o normal. Essas visitas curtas a enchiam de alegria, pois somente na presença dele ela conseguia relaxar de verdade. Um dia, Roni estava sentada ao lado dele em um banco de jardim, desfrutando de um raro momento de paz. De repente, seu avô anunciou calmamente que seu noivo já havia sido escolhido pela família e que a escolha era inegociável. Então, um jovem loiro com um sorriso suave entrou na sala e educadamente anunciou que o escolhido seria o próprio príncipe herdeiro, Sua Alteza Schneider Zeelan. A mulher lembrou severamente a Ronia que a família Zeelan esperava que ela fosse graciosa e impecável e, portanto, ela deveria se esforçar. A verdadeira beleza nasce das ações e da fala. Ronia, por sua vez, temia ser apenas um peão em um jogo maior, sentindo-se prisioneira de um contrato de noivado com a dinastia real. Então, outra mulher refletiu que o mundo era como um romance em que tudo era predeterminado, lembrando-se de como seu próprio noivado havia terminado aos 16 anos. Ela se convenceu a perseverar até essa idade, enquanto uma criada próxima consolava silenciosamente sua patroa. Depois disso, a menina pensou que tudo o que precisava fazer era simplesmente esperar. Mas um dia, algo mudou. Ela olhou para a ampulheta e sentiu como se o próprio tempo tivesse lhe dado um sinal. Ela logo percebeu que estava tão absorta no romance que nem percebera que a hora de fechar havia chegado. Essa descoberta a trouxe de volta à realidade, fazendo-a fechar o livro com um suspiro suave. Enquanto isso, Clara alegremente pediu ajuda para a limpeza, e 3 criaturas pequenas, mais determinadas, se alinharam na frente dela, prontas para assumir a tarefa com entusiasmo. No entanto, os pequenos abandonaram a tarefa inesperadamente, e Lídia, surpresa, perguntou o que havia acontecido. Ela sorriu suavemente, assegurando-lhes que não estava se sentindo cansada naquele dia e que era capaz de lidar com a tarefa sozinha. Então, ela finalmente concordou em atender ao pedido deles e descansar um pouco. Pensando em como os outros deviam estar preocupados com seu esforço excessivo, ela se permitiu relaxar até que uma das criaturas alegremente lhe garantiu que cuidariam de tudo. Mais tarde, ela se lembrou do encontro com um homem fera peludo e achou que o dia tinha corrido bem. Segurando a ampulheta do avô, Lídia percebeu que agora podia viver por si mesma, livremente e sem medo. Enquanto isso, a menina preocupada permanecia parada ao lado do prédio coberto de era, olhando para o céu cinzento. Afligia-a ao pensamento de que, se nenhuma visita chegasse no dia seguinte, não saberia o que fazer. Na manhã seguinte, a menina de cabelos curtos serviu alegremente chá para a mulher de cabelos compridos, que pensou com uma leve tristeza que sentia falta da paz que havia experimentado no dia anterior. Logo, o homem, após receber uma leve pancada na cabeça, riu baixinho, pensando em como era bom ver clientes satisfeitos. Então, a mulher irada exigiu que o outro homem parasse de incomodar Ronia e voltasse ao trabalho. Ele se desculpou timidamente por ter saído tão abruptamente no dia anterior. Depois, a mulher avisou a todos que os homens fera haviam chegado novamente e que, de mau humor, poderiam ser extremamente perigosos. O homem, com um sorriso confiante, confirmou suas palavras, dizendo que a chegada deles não era um boato, mas um fato. Então, outro explicou que um grupo mercenário de homens fera havia chegado à cidade e a aconselhou a manter um amuleto anti-feras à mão. A garota ficou surpresa ao descobrir que ele repelia não apenas criaturas selvagens, mas também guerreiros antropomórficos. Ela especulou que os visitantes de ontem haviam fugido por causa da raposa fera, que era claramente odiada ali. No entanto, ela sentia que ele não era nada assustador e que as pessoas eram muito rápidas em cortar laços sem se sentirem culpadas. Naquele momento, Richard alertou que a terra além de Dansquis, adjacente ao seu país, era considerada uma das mais perigosas. Ele mal havia terminado de falar quando cavaleiros blindados entraram pela porta. A mulher explicou que o país estava sitiado por purificadores e bandidos, então o senhor havia contratado uma poderosa força mercenária. Mas, acrescentou, entre eles havia homens-fera, criaturas imprevisíveis e potencialmente perigosas. Enquanto isso, um grupo de guerreiros antropomórficos discutia planos para visitar o café.
Um deles disse que tinha passado por lá no dia anterior e queria ver se o lugar correspondia aos rumores que circulavam pela cidade. A mulher de cabelo curto admitiu ter esquecido de mencionar a dona do estabelecimento, que se revelou incrivelmente bonita. Um homem atrás dela sugeriu que ela tinha um cliente rico ou algum apoio oculto, mas a alertou que ir sozinha era arriscado. A conversa revelou que a jovem administrava o café sozinha, o que a tornava presa fácil para criminosos. Os arredores da cidade são particularmente perigosos, onde ladrões e desertores costumam atacar os indefesos. Dois homens fera discutiram seu dever de proteger a cidade. Um deles sugeriu que experimentassem o novo café, nenhum estabelecimento jamais ousara aceitá-los antes, e agora eles tinham a rara oportunidade de serem hóspedes em vez de párias. Então o leão declarou que estava desesperado por carne, mas um animal menor próximo lembrou de que estavam em um café, onde não se servia carne. O lobo rosnou para ele, irritado, e o urso polar, com um sorriso, sugeriu que todos assumissem a forma humana, talvez pudessem flertar com uma garota. Depois, um dos companheiros disse ao amigo que iria a um café naquele dia e perguntou se ele queria ir com ele. O outro se perguntou se estaria lotado e tentou se lembrar do nome do estabelecimento, que lhe escapara da memória. O homem fera de cabelos brancos admitiu ter esquecido o nome do lugar, mas concordou em assumir a forma humana para conhecer uma bela mulher. Os outros riram, brincando que ele provavelmente assustaria todos os clientes novamente com sua aparência. Enquanto isso, dois guerreiros antropomórficos brincavam sobre como, sem querer, assustariam sua anfitriã com sua aparência. Atrás deles, 3 pessoas observavam silenciosamente a cena barulhenta. Mais tarde, todo o grupo discutiu como, mesmo em forma humana, os visitantes podiam ter medo deles. Um deles admitiu que ontem alguém se encolheu ao ver sua companhia, embora os outros tenham rido disso. A raposa então duvidou que o dono do café estivesse assustado, mas percebeu que Ryusei não estava prestando atenção na conversa. Os dois já estavam indo para a saída, torcendo para que o café não estivesse fechado, e a garota acrescentou que deixaria o pagamento de qualquer maneira. Ao chegar ao local, ela ficou surpresa ao notar a falta de fogo no fogão e se perguntou por que as pessoas haviam ido embora tão rapidamente. Naquele momento, 3 homens com cabeças de animais a olhavam com admiração da porta. A moça notou os novos clientes e imediatamente reconheceu o Sr. Chacal e seus companheiros. Ela os cumprimentou calorosamente com um sorriso e se ofereceu para preparar uma mesa para 4, conduzindo-os para dentro. A garota perguntou educadamente se aqueles eram os famosos mercenários homens-fera. O líder, com aparência de leão, rosnou afirmativamente e admitiu que estava desesperado por carne, mesmo já tendo sido avisado de que aquele estabelecimento não servia bifes. Elise cambaleou levemente enquanto o lobo farejava o ar, tentando identificar o cheiro. O leão também cheirou e perguntou, curioso, se o aconchegante café cheirava a flores. Ela rapidamente se desculpou pela falta de pratos de carne, mas não conseguiu esconder sua alegria em acariciar as fadas de lótus. Os pequenos espíritos, em resposta, se perguntaram se as flores próximas estavam atraindo seu perfume. Então, com um toque de timidez, ela se ofereceu para fazer sanduíches com recheio de carne e imediatamente serviu as bebidas. O grupo pediu pastrami, e Lídia rapidamente anotou o pedido, tentando parecer confiante. Quando a comida ficou pronta, os homens-fera trocaram olhares. Com as orelhas se contraindo cautelosamente, perguntou se eles realmente pareciam tão assustadores, enquanto o outro, dando de ombros, perguntou gentilmente se os humanos estavam exagerando o perigo. A garota com a foice notou que o pelo deles não parecia mais eriçado e frio. O garoto ao lado perguntou o que ela sabia sobre homens-fera, e o terceiro ouviu em silêncio, sem interferir na conversa. O jovem então explicou que suas habilidades superavam em muito as dos humanos, pois combinavam a força de uma fera com a inteligência de um humano. A garota se perguntou se eles poderiam mudar de forma livremente, tornar-se uma fera, meio fera ou humano. A mulher reconheceu alegremente que conhecia a reputação deles e olhou para os 3 homens à mesa. Um deles cerrou o punho com orgulho quando ela perguntou se era verdade que eles eram considerados a companhia mercenária mais forte do reino. Nesse momento, Lídia se perguntou se sua distração estava facilitando as coisas para os que a cercavam.
Alfred lançou-lhe um olhar severo, e Richard riu com ceticismo, achando seus pensamentos um tanto malucos. Um dos jovens combatentes explicou calmamente que seu grupo era realmente o mais forte e que havia sido contratado pelo senhor da cidade para proteger os moradores de criminosos indivíduos inescrupulosos. Sua voz transparecia confiança em cada palavra. Então o jovem acrescentou, com um leve sorriso, que eles oferecem proteção não por favor, mas como um serviço, porque no ramo deles tudo tem um preço. Suas palavras eram firmes, mas não arrogantes. Naquele momento, Lydia percebeu que o olhar preocupado do Sr. Chacal no dia anterior não fora de desconfiança, mas de pena, ele estava simplesmente preocupado com a mulher forçada a administrar o café sozinha. Enquanto isso, os clientes animados chamavam Rony Achan, enchendo o salão com um calor vibrante. 2 homens uniformizados estavam sentados lado a lado, tomando suco, um provocando o outro por sua paixão pelo sabor de laranja. O narrador observou que os moradores daquela cidade, apesar da hostilidade em relação aos forasteiros, possuíam um forte senso de justiça, como se estivessem zelando pela própria ordem. Enquanto isso, Lydia refletiu sobre sua aceitação de seu papel de vilã e sua determinação em se tornar forte para conquistar a liberdade. Ela ficou ao lado do homem à mesa, determinada a não pagar o preço pela proteção de ninguém. Mais tarde, sentou-se tristemente à mesa, lembrando-se de que só poderia romper o noivado depois de completar 16 anos. Seus pensamentos voltaram aos 7 anos perdidos esperando o impossível. Ela se arrependeu de não ter decidido terminar o relacionamento antes, lembrando-se de como Schneider gradualmente começou a desprezá-la e, por fim, a se afastar. Tudo acontecerá exatamente como ela lera em outro mundo, em um romance de ficção. A narrativa revelou que ela havia reencarnado no corpo de um vilão da história de outra pessoa. Anos de tentativas desesperadas de mudar seu destino, de escapar de um roteiro escrito por outra pessoa, voltaram à tona. Schneider então lhe disse que o casamento deles havia sido arranjado pelos pais, mas que ele queria conhecê-la melhor. Sua voz suave soou sincera ao sugerir que tentassem se amar, para, pelo menos, alterar um pouco o caminho que haviam traçado. Certa vez, Richard repreendeu Ronia com um sorriso por ter cochilado durante o encontro. A garota deitou-se entre as flores, fingindo dormir, só para não responder à sua leve repreensão. Ronia admitiu que preferia uma vida tranquila ao luxo da vida aristocrática, e Schneider, olhando-a com carinho, garantiu-lhe que não estava decepcionado. Ele notou o quanto ela trabalhava duro, apesar de todas as circunstâncias. Então, com lágrimas nos olhos, ela percebeu que talvez o futuro previsto no Vebromance não se tornasse realidade. Tolamente, ela se permitiu acreditar que o destino poderia ser mudado. Ela agradeceu a preocupação, mas enfatizou que era capaz de se proteger. Seus pensamentos voltaram aos anos de treinamento mágico na academia e às memórias felizes de Schneider, que agora sentia apenas um ódio frio por ela. Elise convidou calorosamente a todos para relaxarem e aproveitarem a atmosfera do café, garantindo-lhes que suas portas estavam abertas a todos, apesar dos preconceitos dos moradores da cidade. Ela estava secretamente feliz por não ter perdido a chance de recomeçar. Naquele momento, várias pessoas ficaram paralisadas de espanto enquanto a garota no centro apertava o prato contra o peito. Um dos homens perguntou confuso o que tinha acontecido, olhando para os outros em busca de uma explicação. Ronia percebeu que aqueles ao seu redor desconheciam suas habilidades mágicas e a viam como uma garota teimosa e ingênua. Ela imaginou um tranquilo jardim de flores e gentilmente sugeriu que todos simplesmente relaxassem e não se preocupassem. A garota se perguntou se ele estava sendo excessivamente educado por vergonha. Enquanto isso, o homem pediu chá e outro sanduíche, e ela concluiu que talvez eles tivessem vindo pensando que ela queria contratá-los. Lydia se desculpou pela demora com um sorriso gentil, mas ainda estava em dúvida se deveria abandonar os serviços dos mercenários por completo. Ela se perguntou se isso os afastaria do seu café caso não se sentissem mais necessários. Então, os 2 homens perguntaram educadamente à gerente se poderiam ficar mais tempo. Explicaram que os outros clientes sempre iam embora assim que os funcionários contratados chegavam, o que significava que ela teria uma rara chance de recuperar o fôlego. Elise os convidou calorosamente a se sentirem em casa, imaginando se teria tempo para terminar o jantar. Então,
Retirou-se discretamente, deixando os convidados discutindo negócios entre si. Logo, Lydia estava saboreando a sobremesa e lendo, saboreando a tranquilidade do café. Ao fundo, uma figura com máscara de lobo agradeceu a ela pelo mimo antes de desaparecer pela porta. Richard notou alguém se escondendo com um livro nas mãos e perguntou por que ela estava se escondendo. A garota rapidamente se desculpou pela falta de tato, mas ele gentilmente garantiu que não havia nada de errado e sugeriu que ela simplesmente tomasse mais cuidado no futuro. O jovem pediu desculpas por ter cochilado e deixou uma gorjeta. A mulher, sem objeções, permitiu que ele ficasse e continuasse a leitura, decidindo que seu café oferecia a todos um lugar de paz e relaxamento. Então a menina comentou que elas se sentiriam mais confortáveis com um cobertor e, estendendo com um sorriso gentil, gentilmente se ofereceu para se cobrirem. Seu gesto surpreendeu sua companheira, e uma ternura calorosa, quase maternal, transpareceu no rosto da menina. Mais tarde, a garota desceu silenciosamente as escadas, carregando seus pertences cuidadosamente dobrados. Lá embaixo, 3 homens fera uniformizados relaxavam à mesa de uma sala aconchegante, bocejando e se espreguiçando preguiçosamente, como se finalmente tivessem encontrado um lugar para relaxar. A garota corou de vergonha, pensando em como queria tocá-los. Um homem de cabelos escuros, parado ali perto, olhando para o imponente leão, perguntou brincando se poderia abraçá-lo e enterrar o rosto em sua juba espessa. Nesse momento, o jovem com orelhas de raposa sorriu calorosamente, e o chacal que estava por perto mexeu levemente sua cauda peluda. Esse movimento causou deleite, todos não puderam deixar de admirar suas orelhas e caudas macias, como se fossem crianças. Um pouco mais adiante, outro jovem avistou um homem fera branco, semelhante a um gato com orelhas arredondadas. Ficou impressionado com a maciez estonteante de seu pelo e admitiu que mal conseguia se conter para não apertar sua pata rosada. A menina então abraçou cuidadosamente a criatura semelhante a um lobo, que bocejou e se aninhou perto dela. Ela examinou seu pelo espesso com interesse e se perguntou se os mercenários se transformavam novamente em animais quando dormiam. Radiante de alegria, ela agradeceu a oportunidade de acariciar a criatura peluda e pediu permissão para acariciá-lo um pouco mais. Os 2 homens fera sentaram-se à mesa, cercados por corações brilhantes, como se a atmosfera estivesse impregnada de paz. Então, alguém disse severamente a Ronia para se acalmar, pois ela havia se empolgado demais, argumentando que a situação poderia ser perigosa. Ela foi lembrada de que aqueles clientes não eram gatos de rua e que ela não deveria acariciá-los, mesmo dormindo. Lydia estendeu a mão cautelosamente, pedindo um tom de voz mais baixo para não acordar os homens fera adormecidos. A raposa e o lobo dormiam ao lado dela, e um pouco mais longe, na luz suave, seu companheiro semelhante a um carneiro cochilava pacificamente. Elise pensou em baixar as cortinas, mas teve medo de perturbar o casal adormecido. Percebeu que os raios de sol estavam muito fortes e temeu que eles se aquecessem demais com a claridade. A garota então lhe mostrou um anel que ela mesma fizera e explicou que ele lhe permitia mover objetos inanimados. Ela se perguntou cautelosamente se o artefato funcionaria se ela tentasse usá-lo naquele momento. A mulher ao lado lembrou-lhe que nem todos têm o dom da magia, ela requer aptidão e treinamento inatos. No entanto, acrescentou, ferramentas mágicas permitem que qualquer pessoa invoque o efeito de um feitiço, desde que saiba como ativá-las. A garota examinou o artefato brilhante com interesse enquanto 2 homens fera com armaduras discutiam seu preço. Um deles comentou que tal item era caro e, discretamente, a aconselhou a comprar o amuleto repelente de feras enquanto podia. Mas a anfitriã calmamente respondeu que os rumores sobre os mercenários eram exagerados e que ela não precisava do amuleto. Os 2 imediatamente começaram a discutir, alegando que os homens fera estavam apenas de bom humor desta vez, mas poderiam se tornar perigosos na próxima. Ronia então garantiu aos alarmados moradores da cidade que não havia nenhuma ameaça, os clientes não se comportaram de forma agressiva e não causaram nenhum dano ao seu estabelecimento. Ela acrescentou que, mesmo que algo tivesse sido danificado, ela poderia restaurar tudo com magia, e os moradores lhe desejaram boa sorte. Mais tarde, o jovem dirigiu-se à surpresa Ronia de maneira amigável, enquanto várias pessoas observavam a conversa à distância.
Seus olhares refletiam curiosidade, desconfiança e leve admiração. O homem se apresentou como dono de uma cafeteria de uma cidade vizinha e explicou que, depois de ouvir falar de Matari, vinha frequentando o local com frequência, fingindo ser cliente. A mulher, no entanto, teve dificuldade em tolerar seu perfume forte, tentando se manter educada. Logo, ele a convidou entusiasticamente para trabalhar para ele, mas ela gentilmente recusou, explicando que sonhava em abrir seu próprio café. Uma mulher que estava por perto revirou os olhos, cansada, achando-o excessivamente intrusivo. Enquanto isso, outro homem, vestido com um uniforme severo, despediu-se educadamente de seu cliente. O narrador o lembrou de que seu grupo de mercenários, apesar de suas diferenças aparentes em relação aos cavaleiros reais, ainda evoca preconceito e medo entre o povo. Quando os 4 homens-fera adormeceram, retornando às suas formas de animais, o homem relaxou e abriu seu livro favorito. Parecia um sonho acordado, e naquele momento, a garota se aproximou silenciosamente, decidindo que agora ele poderia desfrutar plenamente daquela paz fofa. O oficial explicou calmamente que eles haviam sido contratados por ordem do senhor da cidade para guardar as lojas. A garota se perguntou se promessas semelhantes, feitas a outros lojistas, poderiam causar mal-entendidos, afinal, as pessoas ainda temiam os homens-fera, mesmo quando vinham com boas intenções. Inesperadamente, Richard pediu desculpas à senhora Ronia, e ela se lembrou de como decidiu fazer um café, um pouco mais forte do que o normal, depois que seu criado Ramo certa vez serviu uma bebida muito fraca. Naquele momento, o jovem rapidamente se desculpou, mas outro interveio, declarando que a filha da família Gavizir não deveria se envolver em tais coisas. No entanto, uma mulher calma próxima o tranquilizou gentilmente, dizendo que não havia motivo para se desculpar. Ronia sentiu a pressão de todos os lados e pediu desculpas por não conseguir lidar com a situação tão bem quanto os outros criados. A mulher ponderou como abordá-lo sem aumentar o medo e o constrangimento que pairavam no ar. Logo, Ronia suspirou e admitiu que era culpada por ter feito algo que não deveria. Ela se declarou pronta para assumir a responsabilidade, mas o homem tentou impedi-la, não querendo que ela se culpasse. Ele silenciosamente considerou como suas próprias palavras e comportamento poderiam ter parecido desculpas. No fundo, ele sabia que estava em uma posição desconfortável e agora não sabia como amenizar as coisas. O conde Gavicera era considerado o governante da parte sudeste do império, e sua filha carregava a sombra desse poder. Muitos dos alunos da academia já estavam comprometidos, a sociedade era dividida entre bem-sucedidos e perdedores, e muitas pessoas a julgavam apenas por sua origem e aparência. A menina estava em frente a uma casa velha coberta de era, refletindo sobre seus próprios erros e a dor que havia sofrido no passado. Deixando a academia e a família para trás, ela decidiu recomeçar a vida, sem olhar para trás. Lydia achou que os homens-fera que conhecera não eram nada maus. E mesmo que pudessem lhe custar parte dos lucros, ela jamais os rejeitaria. Naquele momento, notou uma figura familiar se aproximando do café novamente e se perguntou se deveria ser honesta com ele. A mulher cumprimentou o MCV calorosamente e o conduziu a uma mesa. Ele notou que um esquadrão de mercenários homens-fera havia visitado o local recentemente e acrescentou, com um leve sorriso, que a anfitriã, como de costume, mantinha uma distância respeitosa. Então, o homem colocou resolutamente uma pequena caixa sobre a mesa, em frente à garota surpresa. Explicou que mercenários eram difíceis de lidar e entregou-lhe uma chave pingente, pois ela era a única que não tinha medo deles. Ele gentilmente pediu que ela não se envergonhasse e garantiu que, embora o presente fosse precioso, não tinha importância para ele. A garota, tentando manter a calma, teve dificuldade para respirar devido ao cheiro sufocante do perfume dele. Depois de se recompor, ela declarou calmamente que os representantes do grupo de homens-fera eram convidados bem-vindos em seu café. Sua voz soava sincera, sem o menor medo ou pretensão. O homem notou sua gentileza e a alertou de que tal natureza poderia ser perigosa, pois era fácil se aproveitar dela. Ele se ofereceu para ajudá-la a usar um amuleto antifera para protegê-la antes que o desastre acontecesse. Naquele momento, o rugido de um homem-fera com cabeça de leão veio do cômodo ao lado. Lydia e Richard estremeceram, trocando olhares, e Richard correu para a porta,
tentando destrancá-la enquanto o cômodo se enchia com o som abafado de metal batendo. O jovem observou, perplexo, a criatura com aparência de fera girar o amuleto em suas patas, murmurando que se tratava de um verdadeiro amuleto antifera. Uma mulher próxima segurava o pingente discretamente, sem interferir na conversa. Então a mão de alguém apertou a pedra de cristal com força, e o narrador explicou que o amuleto antifera era um cristal comum até ser preso a um edifício. De repente, o homem-fera agarrou o loiro e o sacudiu violentamente. A garota de cabelos curtos observou com surpresa e admiração, impressionada com a força sobre-humana do homem-fera. O leão, notando as roupas amassadas, franziu a testa e sugeriu que talvez tivesse entendido mal o propósito do amuleto. Enquanto isso, os dois lobos estremeceram com o odor pungente, e o homem suado perguntou ansiosamente se ele era a fonte daquele fedor terrível. O grupo notou um dos seus, com aparência abatida e cansada. O guerreiro com aparência de raposa preferiu descansar a investigar os detalhes, e a garota, inalando o ar, sentiu o cheiro de ferro e pólvora e percebeu que eles deviam ter retornado recentemente de uma luta com bandidos. A moça da trança chamou bruscamente o rapaz, que estava prestes a sair sem sequer fazer um pedido, e, irritada, chamou-o de atrevido. Ele ficou constrangido, sua antiga confiança se foi, gaguejando, decidiu pedir um latte. Então, o cliente com cara de lobo anunciou rapidamente que queria fazer um pedido, enquanto o outro confirmou que pediria um café com leite para a viagem. O homem com orelhas de coelho correu para fora, enquanto a mulher na porta o observava com leve perplexidade. Os homens com cabeça de leão pediram à irmã que fritasse o bacon como um bife de verdade, insistindo que um sanduíche não era suficiente para eles. Um deles ordenou severamente a Xisa que se comportasse, e ela, obedientemente, prometeu manter boas maneiras. A menina serviu alegremente um prato de bacon frito, cozido como um bife, a um homem que havia agido de forma arrogante recentemente, mas agora parecia assustado e confuso, como um cachorrinho diante de um dono severo. Durante o jantar, o grupo começou a discutir por que a anfitriã usava apenas um nome. Um dos homens fera até brincou que estava com ciúmes, e ela admitiu que simplesmente não tinha memorizado o nome de todos ainda. Então, alguém comentou que eles nem tinham se apresentado. O leão branco como a neve se ofereceu para ajudar caso ela tivesse outro cliente difícil. O leão de juba escura, animado, acrescentou que finalmente havia encontrado um lugar para relaxar, onde a dona era tão agradável aos olhos. Dois lobos conversavam entre si, um reclamava que seu bife ainda não havia sido servido, e o outro, chamado Senna, explicava que a presença deles estava assustando os clientes habituais, mas agora havia novos clientes prontos para compensar. A menina da trança se apresentou como Ronia, enquanto um filhote de urso lambia a pata ali perto. Um dos convidados ofereceu-lhe uma toalha, mas ele recusou, dizendo que estava seco e não precisava de ajuda. Lev pediu 3 porções de bife com bacon, acrescentando que Senna estava dormindo por enquanto e comeria mais tarde. Enquanto preparava a comida, a garota não conseguia deixar de pensar não na limpeza do café, mas em como manter o pelo branco como a neve do homem-fera em perfeitas condições. Quando perguntaram a Elise se o alho era seguro, ela ficou confusa, sem entender a pergunta. A raposinha declarou alegremente que eles não eram vampiros e explicou que, neste mundo, o alho também é considerado uma proteção contra o mal. Um lobo admitiu que o cheiro de alho lhe era desagradável, mas ainda assim conseguia comê-lo. A mulher esclareceu que estava preocupada apenas com o odor forte, e a menina, curvando-se levemente, pediu educadamente permissão para ir embora. O bacon era pré-curado, o que lhe conferia um sabor rico. Depois, era fatiado em pedaços para servir e polvilhado com pimenta do reino moída na hora e raminhos de alecrim para um aroma mais sutil. A mulher explicou o processo de cozimento em detalhes, como picar o alho finamente, adicionar um pouco de azeite e temperar a carne com uma mistura de ervas. Em seguida, ela fritou o bacon em fogo baixo para preservar sua maciez e sabor. Lydia preparou a salada enquanto Richard, segurando o prato com entusiasmo, servia cerimoniosamente o prato pronto. Ele convidou todos para a mesa, convidando-os a saborear o sabor da refeição compartilhada. O jovem elogiou a comida com genuíno deleite, exclamando quão deliciosa ela era, e então, avidamente, deu uma grande mordida.
Sua reação arrancou sorrisos de todos os presentes. Elise sentiu um calor agradável se espalhar por dentro com um elogio inesperado a um prato tão simples. Mas então percebeu que estava olhando para ele há tempo demais e rapidamente baixou os olhos, envergonhada. Suas bochechas coraram suavemente enquanto ela agradecia pelas palavras gentis. Ela ficou feliz em ver sua alegria genuína, e ele respondeu dizendo que o prato combinava perfeitamente com o estilo dela e com a atmosfera do café. Um dos homens fera declarou com entusiasmo que adoraria comer carne de verdade e perguntou ansiosamente à recepcionista se havia mais porções. Sua voz era tão alta que todos ao redor caíram na gargalhada. O homem fera então se desculpou timidamente por ter revertido repentinamente a sua verdadeira forma. A garota observou a transformação com espanto, impressionada com a naturalidade e a beleza com que a mudança ocorreu diante de seus olhos. Ela perguntou hesitantemente se ele poderia mostrá-la novamente. Ele admitiu, com um leve sorriso, que aquela era a primeira vez que mostrava a forma de homem-fera para outra pessoa e, educadamente, perguntou se ela não ficaria chateada ao ver a transformação novamente. Então, o guerreiro com aparência de lobo, sorrindo, reconheceu a estranheza de seu interlocutor e decidiu exibir sua verdadeira força. No momento seguinte, o jovem se transformou instantaneamente, e todos viram que ele pertencia à raça dos homens-fera, cujo poder era palpável mesmo sem palavras. Logo, os três retornaram às suas formas peludas. Um deles admitiu, culpado, que havia exagerado na magia e perguntou à sua mestra se podia descansar um pouco. O outro explicou que a exaustão mágica era semelhante à anemia, uma condição curta, mas desagradável, que passava rapidamente. Algum tempo depois, as três criaturas com cabeça de fera estavam sentadas à mesa, tomando chá preguiçosamente. Uma delas admitiu que preferia muito mais sua forma animal do que sua forma humana, e uma mulher sorridente próxima serviu-lhes um bule de chá fresco da bebida aromática. A menina notou que o líder lambia a pata cuidadosamente e ficou cautelosa. Aproximando-se, ofereceu-se educadamente para examinar o Sr. Chaz e tratar o ferimento, se necessário. Ela pensou que, se concentrasse, conseguiria curar com magia. Leve assentiu com leve respeito, percebendo que aquele era um homem capaz de lançar feitiços, e anotou isso para si mesmo. Então, a menina admitiu que não conseguia falar sobre o passado, mas também não ficaria de braços cruzados diante da dor. Para demonstrar sua confiança, ela disse que estava disposta até a machucar a própria mão e exigir cura imediata, já que o treinamento regular não era mais suficiente. A narrativa lembra que aos 12 anos, ela, junto com seu ex-noivo Schneider, ingressou na Academia de Santa Cristina, uma prestigiosa instituição onde estudavam os filhos da aristocracia. Ela se lembrou de como sua rigorosa mentora a forçou a estudar até a exaustão antes de entrar na escola. Graças a essa persistência, Ronia conquistou o primeiro lugar entre as meninas, o que despertou a admiração de algumas e a inveja de outras, enquanto dois adultos discutiam suas conquistas com interesse. Lydia ouviu em silêncio quando Alfred comentou que se gabar do primeiro lugar era inútil. Richard calmamente acrescentou que tal vaidade era natural para aqueles que estavam apenas começando a entender o verdadeiro valor do trabalho. Mais tarde, Lydia e Alfred sentaram-se em um banco sob uma árvore, apreciando o raro silêncio. Ele admitiu que nenhum dos dois se importava em ser o primeiro, já que o verdadeiro objetivo não era a classificação, mas o crescimento pessoal. Ela gentilmente garantiu a Richard que ele tinha todo o direito de se orgulhar de suas realizações. Seus esforços não só trouxeram glória para sua família, mas também provaram que ele era capaz de seguir seu próprio caminho, independentemente da opinião dos outros. Lydia lhe contou que tinha feito um bolo e sanduíches e convidou Richard para comer alguma coisa. Estavam em uma sala iluminada, onde as plantas e os vitrais criavam uma atmosfera aconchegante, como se o tempo tivesse parado só para a conversa. O jovem relembrou o incidente do café e explicou que Ramo, o empregado que havia assumido a culpa e se demitido, estava agora trabalhando na mansão do avô. A seu pedido, o avô havia sido contratado, e o jovem expressou alívio por tudo ter sido resolvido pacificamente. O jovem agradeceu a recomendação, observando que trabalhar para o velho seria uma oportunidade maravilhosa de aproveitar seu tempo produtivamente. Uma mulher de cabelos longos estava sentada perto dele, ouvindo-o com calorosa atenção.
Ela explicou alegremente que desde então prepara seu próprio café e está aprendendo a cozinhar, embora admita que cozinhar não é fácil para ela. Sua risada era leve, enchendo o ambiente com um brilho suave. Lídia gentilmente sugeriu que ele não se esgotasse com o trabalho, pois o descanso não era menos importante. Então, ele se aproximou silenciosamente, com lágrimas brilhando em suas bochechas, e ela baixou o olhar, sentindo o coração transbordar de emoção. Ela se lembrava de como tentava evitar encontros, pressentindo o inevitável. Mas quando Schneider a encarou com aquele olhar, cheio de ternura e dúvida, ela finalmente confessou seu amor por ele, apesar do medo das consequências. Ela se lembrou de como acreditara que ele a levaria a um final feliz. Uma imagem de Schneider surgiu em sua mente, seu sorriso gentil, sua mão estendida e a sensação de segurança que ela sentirá naquele momento. A garota gentilmente disse que o tratamento havia terminado e o encarou com um olhar reconfortante. Ele olhou para cima, encontrando a gentileza dela, e uma gratidão silenciosa transpareceu em seu rosto. Elise suspirou de alívio e agradeceu silenciosamente ao destino por ele não a ter questionado. O homem-fera com cabeça de leão à sua frente parecia concentrado, e o cachorro sentado ao seu lado parecia bastante satisfeito com a situação. Ela abraçou a raposa, sentindo a maciez de seu pelo e o calor de uma criatura viva. Elise jurou nunca mais retornar àqueles tempos difíceis e continuar seu caminho, ocultando suas origens como filha do duque para preservar sua paz e liberdade.